Ok? Irmão, mais uma vez estamos aqui para falar neste momento de algo muito importante. Hoje, irmãos, eu quero falar das epidemias, desta agora e das demais, que está acontecendo agora, está acontecendo no mundo. Nós vamos falar, irmãos, neste momento, da primeira epidemia conhecida, porque antes disso já havia epidemias, mas estas conhecidas. No tempo do povo hebreu, não foi registrado na história, mesmo no tempo de Jesus também, na morte de Jesus, foi registrado o maior terremoto que a Terra já aconteceu, que isso foi até os céus, abalou até os planetas, não foi registrado na história. Os homens não registraram. Houve um terremoto nos dias de Uzias, rei de Israel, e Jesus mesmo falou. Também houve a peste nos dias de Davi, que matou 70.000 pessoas. E também tem outras pestes, irmãos. A chamada lepra, que mata milhões de pessoas, que essa é de contínuo, desde o tempo dos hebreus, desde o tempo que houve homens sobre a face da terra. Mas essas, irmãos, que foi registrada, a primeira sendo registrada foi a peste negra. A primeira peste, irmãos, foi no tempo de Justiniano, meados dos anos 500. Morreu dessa peste 500.000 a 1 milhão. Também a peste negra, irmãos, que foi a mais conhecida, a mais terrível que houve sobre a face da terra. Diz a história, irmãos, que na Itália as uvas secaram nas parreiras. Os animais ficaram abandonados no campo porque morreu muita gente. Aqui nós vemos, irmãos, no dia da peste negra, esta peste foi contraída um rato, irmãos, que veio num navio norueguês que veio da Rússia e se expandiu no mundo. Essa mesma peste chegou à China 40 anos depois. Não foi tão rápido como agora. A morte, irmão, foi de 75 a 200 milhões de pessoas. Foi até essa parte das pessoas que foram mortas sobre a terra. São essas coisas, irmãos, que acontecem. Temos outras pestes também, irmãos. A gripe russa, 1580, ela durou até 1889. Chegou até ao Rio de Janeiro. Morreu 1 milhão de pessoas. Só no Brasil foi 30.000 pessoas que morreram dessa epidemia russa. Nós temos também a gripe espanhola, irmãos, que ceifou, que matou de 20 a 50 milhões de pessoas. 1919. Essa peste consumiu a metade, mais da metade dos indígenas no solo americano. Mas, irmãos, nós temos esta epidemia agora, que está ceifando milhares de vidas.
Nós tivemos, irmãos, também, que não é contado como peste, 2 guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que matou milhões, irmãos. Os maiores virões foram guerras, irmãos. E até hoje se mata. Estas coisas não contam também. Mas a maior epidemia que tem neste mundo, irmãos, que parece que não há remédio para ela, os homens não querem criar essa vacina, sabe o que é? É a corrupção. Esta é a maior epidemia mundial, é a corrupção. Ainda aqui no nosso país, os homens se corrompem. E agora, irmãos, com esta epidemia, as pessoas estão se corrompendo cada vez mais. Pessoas estão usufruindo deste momento para roubar. Os preços dos alimentos subiram terrivelmente. Subiram terrivelmente. Chegamos no supermercado e ficamos assombrados com os preços muito altos demais. É uma epidemia também, irmãos. Epidemia do preço. A epidemia da corrupção, irmão, ela é terrível. E ela, irmãos, assola no nosso país. Assola no nosso país. Como agora, nesse momento dessa epidemia, muitos governadores estão, irmãos, se corrompendo com isso. Mas eu quero dizer uma coisa, irmão, que as mortes que estão tendo não é somente deste vírus, porque antes já morria. Quantas pessoas morriam aqui no Brasil por dia antes desse vírus? Porque agora eles estão arrolando tudo nesse vírus, sabe por quê? Por causa de dinheiro. As pessoas estão ganhando muito dinheiro no álcool gel e na máscara. Eu estava ouvindo um médico falar a respeito do querosene, irmãos. Do querosene. E o querosene também é um líquido que talvez desse, irmãos, um jeito de eliminar esse vírus. Mas o querosene ele tem que ingerir ele. Mas as pessoas estão se enriquecendo, irmãos. Estão burlando, irmãos. Estão se aproveitando, irmão, dessa desgraça para se enriquecerem. Estão se aproveitando desta desgraça para enriquecer. Pessoas que têm condições de não pegar esta ajuda que o governo deu e estão pegando, irmãos. Se inscreveram. Outros irmãos que poderia ter, não pode ter por causa disso. Isto tudo, irmão, é corrupção. Isto tudo é epidemia nas pessoas. Sabe por quê? Nós vamos ver aqui no livro de Apocalipse. Quando, irmãos, no capítulo 9, a respeito da sexta trombeta, e tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, ao qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E ouvi o número deles, e assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam. Tinha couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumo e enxofre. Por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pelo fumo e pelo enxofre que saía das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças, e com elas danifica.
E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Irmãos, o que nós vemos todo esse tempo destas pragas que aconteceu no mundo e continua acontecendo, os homens não se arrependem, irmãos. Os homens não se arrependem disto. Eles continuam, irmãos, praticando atos tenebrosos. Continua praticando atos tenebrosos. Fazendo, não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Esta epidemia veio, irmão, sabe para quê? Para que os homens conhecessem que todos são iguais. Os Estados Unidos, a maior potência mundial, a China, a Rússia e outros países que são poderosos. Quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, ele fez uma coligação para invadir o Iraque. Quando foi para invadir o Afeganistão, houve uma coligação. Se ajuntaram para isso. O que eu fiquei, irmão, notando é agora. Quando os filhos de Eli pecaram, e chegou ao conhecimento de Eli, Eli disse: filhos, o que ouço de vós não é bom. O que vós estão praticando não é bom. Quando o homem peca contra o homem, os juízes o julgam. E se o homem pecar contra Deus, quem o julgará? Agora nós vemos uma coisa interessante, irmão. O presidente dos Estados Unidos diz ser o homem mais forte do mundo, o homem mais poderoso do mundo, e está, irmão, se enrolado com essa epidemia, porque cada um desses países, desses governos, irmãos, estão cuidando de si próprio. Cada um deles estão cuidando de si próprio. Não pode ajudar outros, porque eles estão lutando contra um invisível, contra um ser invisível, que é um vírus, que eles não vê, que nem sabe por onde entra este vírus. Não sabe como eles infectam a pessoa. Estão batendo cabeça, como se diz na gíria. Estão sem entender o que fazem. Homens brigando com homens, uns querendo ser maior do que outros. Tudo isso, irmãos, estão ganhando dinheiro com isso. E por que os Estados Unidos não convocam os seus aliados para combater esse inimigo invisível que está matando milhares nos Estados Unidos? Por que ele não chama os seus aliados? Não, Deus quer fazer entender estes homens que ele é Deus, que ele se chama Jeová, Senhor dos senhores, Deus criador dos céus e da terra, Deus do universo, o dono da vida e da morte. Esses homens precisam entender isso. Precisam entender isso. Estão lutando contra Deus. E Deus quer que esses homens entendam que ele é o supremo Senhor de todas as coisas, dos céus e da terra. E esses homens não querem entender. Estão lutando contra o vento. Por que esses homens, irmão, não se curvam diante de Deus? Por que eles não se humilham diante de Deus? Por que os Estados Unidos querem dominar o mundo? Para quê? Para quê? Entra presidente, vive, morre, não leva nada. Não adianta nada disso. Deus, irmãos, quer nos mostrar
Principalmente para nós, irmãos, que dizemos que somos conhecedores da palavra, que dizemos que somos servos de Deus. Não estamos entendendo nada disto. Parece que tudo isto é uma miragem. Que se olha lá, quando chega lá não tem nada. Nós precisamos, irmãos, entender que Deus tem procurado falar conosco, tem procurado falar com os poderosos dessa terra, e eles não querem ouvir, não querem dar ouvido. Nós vemos aqui, irmãos, a esse respeito, no livro de Apocalipse. E não se arrependera dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituição, nem das suas ladroices. Os homens continuam matando, continuam roubando, continuam se prostituindo, continuam fazendo tudo, irmãos, que não devem fazer, mas eles fazem. Se olha para trás e vê, irmãos, as pragas que foram registradas na história. Nós olhamos e vemos a Primeira Guerra Mundial, que foi uma epidemia terrível, que matou milhões. Nós vemos a Segunda Guerra Mundial, que matou milhões e milhões de pessoas. E nós esquecemos disso tudo. Hoje estamos com fome, mas amanhã nós comemos, enchemos, irmãos, o nosso estômago e se esquecemos de ontem que passamos fome. Hoje temos ainda R$ 1 no bolso e amanhã esquecemos que temos somente R$ 1. Irmãos, povos que me ouvem, vamos voltar para Deus. Nesta epidemia, irmão, se deveria se ajuntar todos a combater o mal. Mas muitos se envolveram no mal, irmão, para tirar proveito de todas estas coisas. Os pobres estão sofrendo mais, os ricos estão se enriquecendo mais, e os pobres ficando mais pobres. Eu fico olhando assim, irmãos, e vendo, hoje mesmo na posse do ministro Luiz Fux, o ministro falando, tomou a palavra que ele era o mais velho, na ausência do Celso de Mello. Foi o ministro Marco Aurélio mais antigo da corte, se dirigindo ao presidente da República para que ele cuidasse mais dos pobres, dos menos favorecidos. Agora eu fico pensando, cada um desses ministros recebe 40 mil por mês. E a diferença, irmãos, no salário deles para um que ganha 1.045 é muito. Por que esses homens, irmão, por que o Congresso não diminui os gastos que eles gastam, que eles têm no Congresso, para ajudar os mais pobres? Para que o governo pudesse chegar até o fim do ano, ou mais ainda para frente, com esta ajuda de R$ 600, ou mais disso. Por que eles não fazem isso? Por que, irmão? Por que se volta agora e fala do presidente? Porque o presidente da República, ele não é o único. O presidente, se todo mundo se volta para o presidente, só fala do presidente, do governo. Mas o governo, irmão, são quatro partes. Presidente da República, executivo, legislativo, judiciário e militares. As Forças Armadas. São quatro, irmão. Todos esses são governos. E quem mais é governo, irmão, é o Congresso. É o Congresso. Não é o presidente da República. Não é o senhor Jair Bolsonaro. Os dois homens fortes, irmão, do governo desse país é o presidente da Câmara e o presidente do Senado. E mais forte ainda é o presidente do Senado. Porque o Senado tem o poder de destronar o presidente, tem poder de destronar também ministro do Supremo
Eles têm o poder de fazer isso. Então são os homens mais fortes. Então eles deveriam entender uma coisa, irmão, que para o governo continuar com essa ajuda de R$ 600 para esses menos desafortunados, precisaria eles cortar os gastos que eles têm. A casa do presidente da Câmara, o gasto é grande. O gasto do presidente da casa do presidente do Senado também é grande. Por que não diminuir esses gastos? Deveria diminuir para que o presidente pudesse conceder este auxílio até o fim do ano, ou ainda mais para frente, de R$ 600. Gente, a maior epidemia nesse país é a corrupção. É a corrupção. Esta é a maior epidemia, que deveria todos se ajuntar para combater este mal. Irmão, Deus quer falar conosco, mas nós não queremos ouvir. Deus quer mostrar a nós não queremos ver. Não queremos ver. Nós, irmãos, desviamos os nossos sentidos para outros assuntos. Portanto, irmãos, vamos olhar para essas coisas. Vamos ver o que está acontecendo no mundo e nesse país. Porque nós não sabemos até quando vai esta epidemia. Passa epidemia, vem epidemia e nunca se acaba. O sarampo, a varíola, o câncer, a tuberculose, a diabetes e tantos outros males. Continua, irmãos, continua. A peste bubônica continua. Tudo continua. E quando pensa que vai acabar um, vem outro. Deus quer falar conosco. Deus quer falar com os grandes, para que eles entendam que eles são diante do nosso Senhor Deus Jeová. Eles não são nada. Não são nada. São apenas homens, que hoje está vivo e amanhã está morto e não leva nada. Como diz, na morte, numa lembrança e no sepulcro, quem te louvará? Aqui em Eclesiastes 9, parece, encontramos aqui uma palavra. Eclesiastes 9, parece.